Em 519 anos, ele faz a manutenção do trauma do tronco. E essa manutenção do trauma do tronco, ela se dá no esquartejamento do corpo negro na cidade e principalmente na limpeza étnica da cidade do Rio de Janeiro e ao pensar, por exemplo, Camburão enquanto atualização, assim como Caveirão, a atualização do nosso navio negreiro contemporâneo. Então, por exemplo, todos nós temos dificuldade de chegarmos aqui até os nossos bisavós. Porque isso é um problema do trauma do tronco. Não é que essa população não tem uma memória. Ela foi apartada de uma memória ancestral e ela foi interditada da sua existência integral, das possibilidades do ser e do existir. Se isso é uma possibilidade, o trauma do tronco, assim como o racio-totalitarismo, ele é um modelamento de espaço. O espaço é modelado pelo pensamento. Então, filosofia não é bichinho de pelúcia, filosofia não é coisas abstratas. Ela modela o projeto de uma sociedade. O Darcy Ribeiro, que alguns intelectuais negros têm dificuldade de dialogar com ele, mas ele dialogou bastante com Abdias Nascimento, e temos que agradecer muito ao Darcy Ribeiro a nossa carta magma da LDB, que, de 96, o que faz a gente pensar algumas questões avançadas com a Lei 10.639, o Darcy Ribeiro diz aqui no povo brasileiro: a nação brasileira, comandada por uma elite famigerada, produziu uma mentalidade que nunca fez nada pela massa negra que fora construída e abandonada. Lhe negou a posse de qualquer pedaço de terra, de viver e de cultivar e de existir, e que pudesse futuramente educar seus filhos, como qualquer ordem de uma sociedade. Colocou essa população de modo hostil e à margem de um pensamento social, político e brasileiro no processo onde que a solução foi a favela. Ou seja, o Darcy Ribeiro aponta como que os intelectuais serviram a esse projeto de sociedade brasileira. Para a esquerda e para a direita nós temos o mesmo projeto, não importa qual for. Para a liberdade ou para o nazismo, o Ocidente tem o mesmo projeto. O Milton Santos vai apresentar que é preciso pensar os intelectuais insurgentes, e aí chamando o velho Gramsci, ele vai dizer que, lá na questão dos intelectuais orgânicos, que os intelectuais precisam levar orgulho para o povo. No caso, no Brasil, os intelectuais só levam vergonha. A universidade brasileira só leva vergonha para o povo brasileiro. Só leva mixórdia. Só leva migalhas de textos e de termos que não podem ser compreendidos. Por que eu coloco a terminologia desses conceitos como isca de polícia, racio, totalitarismo, trauma do tronco, e coloco o racismo Cinderela, que maqueia o racismo urbano para que a gente não consiga enxergar a violência epistêmica da paisagem? É porque isso tem que ter compromisso de chegar até a escola e as pessoas de periferia que consigam ler isso, mesmo que tenha um tratamento filosófico. O segundo capítulo, eu pensei o pós-abolição em curso e a atualização do presente, de como uma sociedade se organiza a partir do controle, como que as teorias raciais vão ser construídas e manipuladas na manutenção do tecido urbano. Então a morfologia da sociologia brasileira e da geografia brasileira passou ao longo dos seus 50 anos por teorias raciais. E foram veladas num discurso de racionalidade e de imparcialidade. E não há essa imparcialidade. Sobre isso, o processo de desafricanização criou uma literatura como bota abaixo ou de organização do espaço. Eu não defendo isso. Eu defendo a ideia de um holocausto negro que faz a manutenção todos os dias. Essas mães de favela não conseguem nem chorar pelo corpo dos seus filhos, quanto mais de uma memória social, porque o trauma do tronco é a manutenção educativa da base da educação brasileira. A pedagogia brasileira é educada por instrumentos de tortura desde a palmatória e desde os instrumentos que foram incorporados da senzala à ditadura militar. A maneira que tratou o corpo com a chibata do instrumento do tronco, o tronco desde do martelo das feiticeiras da medievalidade ibérica judaica cristã, a maneira que no qual os corpos eram executados eram em praça pública. E isso tinha uma educação política e pedagógica do corpo.
Assim podemos ver o mito de Tiradentes também, a questão do próprio esquartejamento. Então, o tronco é a base educativa e punitiva. Se a gente for analisar no espaço privado, a maneira que os pais violentam seus filhos até hoje é a manutenção do tamanho do tronco. Como a colher de pau, o fio, o cabo de vassoura. E isso é um instrumento pedagógico da memória escravocrata no Brasil. Então há um subterrâneo fascista e escravocrata no Brasil, que é a manutenção das violências do corpo negro. As chagas da escravidão se representam até hoje e essas instituições incorporam isso, seja no campo das mentalidades e no brutalismo dos seus processos avaliativos. Não é à toa que podemos contar quantos intelectuais negros e professores negros e negras nós temos nessa instituição. Então é a base da educação brasileira, não é o ABC, ou o AEO, é o trauma do tronco. É a gramática da violência sendo construída nas pedagogias do corpo. No terceiro capítulo, eu pensei o poder da criação. Aqui eu penso, pegando o Pequena África lá do Roberto Moura, e penso novas cartografias do imaginário e entro no campo da estética, mostrando como que o fazer poético de uma rede negra no Rio de Janeiro vai possibilitar a manutenção e sobrevivência dessas africanidades. Desde os terreiros de candomblé, as casas de umbanda e os centros de espírita, havia uma educação do corpo e do espírito. E essa educação do corpo e do espírito passa pela música. O samba não é simplesmente um gênero, como o Estado Novo e ao longo do século XX tentou incorporar. Ele é uma poética existencial. Ele é uma escrevivência, pensando com Conceição Evaristo. Ele que dá o suporte de uma reza maior, que é o mantra que faz com que essa população acorde todo dia, 4 horas da manhã, em frente à Central do Brasil. Porque se a escravidão conseguisse exterminar o imaginário dessas africanidades, se a senzala conseguisse interditar essas vozes, como que essa população conseguiu chegar aos dias de hoje de modo tão atualizado? Então ninguém dança samba, assim como o sambeiro e o sambista, porque apenas é uma prática do corpo, mas porque é uma prática da existência. Porque ali na lamúria e no canto, você reinstaura uma memória ancestral que ela pode ser reinventada em qualquer lugar. Mark Bloch, assim como Brodel, na Escola dos Análises, vai apresentar isso em 29, o campo imaterial da história, o plano das mentalidades. Então essa geossambalidade é um plano das mentalidades. Se tem 4 pessoas falando sobre o samba, pegando até um trecho quase bíblico, se tem 4 pessoas falando sobre o nome de Cristo, de Deus, se forma uma igreja, uma ermida, como a professora trabalha ao longo de pensar essa cartografia das ermidas. As irmandades negras conseguiram manter essa ladainha, essa reza, essa cura que vai ser produzido. Aí eu tive que pegar uma literatura dos médicos do espaço, uma medicina vibracional, porque se hoje a gente consegue se curar indo nesses médicos charlatões, podemos dizer que esses médicos que são as mães de santos, pretos velhos, essas casas de umbanda, fazem a manutenção de uma memória ancestral se prevalecer. É ali que se faz todo o cântico de guerra. Então o cântico de guerra do samba é uma declaração de sobrevivência. No 4º capítulo, eu pensei a Casa da Tia Seata enquanto um modelamento e um labirinto espacial. Ela não tem entrada, ela não tem saída. Ela é múltipla. Não é à toa, quando eu participei de um congresso de música na Unirio, o sujeito viu a Casa da Tia Seata, aquela fotografia do Malta, e, de fato, no início, você tem a casa dela e no fundo você tem uma mesquita. E a pergunta aqui era, como que uma mesquita e como que um bairro que tem prostitutas judaicas, ciganas, mouros, tem uma multiplicidade étnica, consegue construir uma memória ancestral? É porque a rede que se faz ali é de sobrevivência. E o mais interessante não é a mesquita no fundo, é que a fachada da casa é apenas uma
dimensão de um disfarce arquitetônico em que, dentro da casa de adjacência, há um âmbito de negociação de contratos políticos e estéticos que essa população tem como referencial, principalmente no pós-abolição. Então o sujeito sai lá da Bahia, no final do século XIX, e ele tem como referencial não só a casa de Chaciata, mas eu chamei aqui um bonde das tias. As tias negras fazem essa rede. Assim como na favela, um menino, quando ele é educado, ele não é educado simplesmente por uma mãe, ele é educado por todo mundo. A pior coisa para um garoto é falar assim: fulana, passa o olho no meu filho. Ele apanha de todo mundo, porque todo mundo passa o olho. Passa o olho. E minha avó diz uma coisa importante, né? A melhor pessoa para olhar sua casa é o bandido. Porque ele não vai roubar sua casa. É o bandido. É o bandido. Então, nesse núcleo de marginalidade, daqueles que foram colocados à margem, pensando com Stuart Hall, eu estou pensando nesse meu lugar de remontar uma história da cidade em que o samba seja um eixo central. Eu não estou disputando aqui uma história da arquitetura e nem da filosofia, mas eu estou pensando uma filosofia no espaço brasileiro e no Brasil. E no quinto capítulo, que chega já à sambalidade, as linhas soltas do problema, tem um problema central aqui, que já há discussão sobre isso na Europa. Nós estamos sempre tardios. Quando uma ideia fica velha e atrasada na universidade europeia ou americana, onde ela vem morar? Na universidade brasileira. Eu nunca vi tantas teses de Bourdieu, e o Bourdieu não consegue compreender o Brasil. Por que o Bourdieu não consegue compreender o Brasil? Porque quando ele fala de capital cultural, ele está analisando o modelamento da vida burguesa na França e na construção da periferia do século XX, dos excluídos do interior. Aí o que os preguiçosos não estão